Estamos de volta com o Informe-se. Hoje estamos com Alexandre Ricardo Batista, colecionador há 15 anos de materiais sobre o Jaú, o hidroavião. Alexandre, nós estávamos conversando sobre a trajetória do Jaú feito da Europa até o Brasil. E paramos exatamente em Fernando de Noronha. Isso. É isso? Isso. Então, o navio Ângelo Toso conseguiu rebocá-lo até Fernando de Noronha. Uhum. Eles notaram que, além da hélice que foi danificada com essa porca que se soltou, todo o montante estava solto. Devido a essa vibração, as porcas todas estavam soltas. Quer dizer, se eles não conseguissem pousar aquela hora, provavelmente toda a parte superior que eram dos motores teriam saído e eles teriam também tido um grave acidente. Uhum. Estando em Fernando de Noronha, eles precisavam de bom tempo para poder decolar, porque é uma ilha, na época era um presídio, Fernando de Noronha era um presídio. Então eles não tinham muito recurso na ilha. E eles solicitaram uma outra hélice que foi enviada de Recife para lá, para eles poderem substituir. Então eles ficaram algum tempo lá, demorou para poder ter um tempo bom para eles poderem partir. Por fim, eles conseguiram partir, chegaram em Natal, foram recebidos, né, já no continente, já pertencendo ao continente, foram recebidos com festas, bailes, e foi um evento assim que nunca tinha sido visto no Brasil, né? De Natal, eles foram para Recife. Em Recife tiveram um outro problema, quer dizer, não bem um problema, né? Antes de pousar no porto, o povo que já esperava soltava fogos de artifício, rojões, aquilo explodia perto deles que nem granada de artilharia. Então eles tiveram medo até de pousar no porto devido a essa quantidade enorme de fogos, porque se um dos rojões tivesse acertado, o avião era todo de madeira e lona, então Caramba. teria sido um desastre, né? E, por fim, as outras escalas foram Salvador, Rio de Janeiro, que também ele teve um outro probleminha, que um barco fazendo uma manobra também atingiu a lona que revestia uma das asas, que foi danificado, mas sem problema eles conseguiram consertar. E ele voou do Rio de Janeiro para Santos, e de Santos, dia 1º de agosto de 1927, ele pousou na represa do Guarapiranga. E aí, na represa, como foi essa chegada de Santos até a represa do Guarapiranga? Bom, eles estavam previstos para chegar na parte da manhã, na represa de Guarapiranga, mas eles saíram de Santos por volta de meio-dia, um pouco mais. Mas a notícia já corria de que eles haveriam de pousar aqui na Guarapiranga. Então, desde do começo da manhã, veículos, pessoas a pé começaram a lotar a orla, né, da represa. Bondes, tiveram que colocar bondes extras da linha que fazia o centro de São Paulo até Santo Amaro. Tiveram que colocar bondes extras porque era muita gente querendo vir. Então, quando eles pousaram aqui, à tardezinha, foi festas, assim, foi muito importante para a região, inclusive, né? Porque era pouco conhecida. Uhum. Então foi divulgado muito, né? Principalmente nas regiões centrais da cidade. Todo mundo queria conhecer onde era que os aviadores iriam pousar, né? Tem uma certa polêmica gerada sobre a construção da escultura Travessia do Atlântico na represa do Guarapiranga. Isso. Qual que é esta polêmica? Na verdade, uma parte dela foi doada por Benito Mussolini. Uhum. Mussolini era fascista, né? Um regime fascista totalitário na Itália naquela época. Ele doou uma peça de uma coluna que foi encontrada em umas escavações arqueológicas na Itália. Uhum. Uma parte da coluna foi doado aqui, uma outra parte foi doada para a cidade de Natal alguns anos depois. E essa escultura era feita por um italiano que morava em São Paulo, era radicado aqui em São Paulo. Ele resolveu fazer esse monumento. Então, como ele queria homenagear De Pinedo e Del Prete, que fizeram a travessia também e pousaram aqui na represa, Mussolini queria fazer uma homenagem e sabia que o escultor estava preparando esse monumento, doou essa peça. Essa peça foi agregada a 2 fáscios, que era um símbolo, na verdade, do Império Romano, que depois foi usado o símbolo dos fascistas, né? Que veio daí o termo. E na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, foi proibido qualquer simbologia que representassem os países do eixo. Depois, posteriormente, voltou a ser colocado. Em 87, ela foi transferida, da onde ela ficava nas margens da represa da Guarapiranga, foi transferida para a região dos Jardins, pelo prefeito Jânio Quadros. E a imprensa da época continuou falando que era um monumento fascista. E, na verdade, era um monumento histórico apenas com símbolos, né, que representavam a Itália naquela época, né? Então, nada a ver com o fascismo.
E recentemente, em 2010, foi feita uma comissão que conseguiu trazer esse monumento de volta para Santo Amaro. E agora ela está no parque aqui próximo da represa, a poucos metros de onde ela estava originalmente. E aí, como surgiu todo o seu interesse pelo hidroavião Jaú? Na verdade, eu tive, como eu disse, há mais ou menos uns 15 anos, eu tive conhecimento da história em si. Eu morei na cidade de Jaú uma época, mas infelizmente eu não conhecia a história. Quase não se era divulgado nem lá, que é a terra de João Ribeiro de Barros. Hoje em dia estamos fazendo um trabalho mais de divulgação, então está se conhecendo melhor. Eu ganhei um livro que foi escrito por Newton Braga, que era um navegador na época. Ele escreveu um livro contando toda a trajetória. Isso me interessou, eu achei uma história incrível e que não era conhecida do público, né? Eu achava que o avião não existia mais, na verdade. Ele estava abandonado no Museu da Aeronáutica, no Ibirapuera. Os cupins quase acabaram com ele. E ele, felizmente, foi restaurado. E desde então eu venho colecionando, venho pesquisando, achando a influência que ele fez em diversas áreas. Ele influenciou na época muita gente, em muitos produtos até, né? Então isso eu achei interessante e eu venho colecionando de lá para cá e venho pesquisando muito sobre esse assunto e estou divulgando agora. E atualmente, onde está o avião? Ele está ainda inteiro, porque você falou dos cupins no Ibirapuera, e como que ele está hoje? Isso, ele foi totalmente restaurado nas dependências da empresa Helipark, em Carapicuíba. Algumas partes deles foram para a Itália para ser restaurado, e ele está no museu da empresária TAM, na cidade de São Carlos. Ele está todo restaurado e está exposto ao público lá. Não tem condições de voo mais, né? Até porque é um avião muito antigo, né? É uma relíquia, então é o único no mundo que sobreviveu. Nenhum outro dessa categoria foi preservado no mundo. Então esse é o único. Inclusive o governo italiano já tentou negociação para comprar e esse é nosso e não tem, e nenhum no mundo existe mais. Você acha que os brasileiros não dão a notoriedade necessária que precisaria do avião, valoriza mais o que é estrangeiro do que é do próprio Brasil? Olha, nós temos essa xenofilia, que nós dizemos assim. Tudo que é importado, que é de fora, parece que é melhor, né? Então a gente esquece os produtos nossos, a gente do nosso país, e precisamos melhorar isso, né? O Brasil tem tudo, muita coisa boa. E, nesse caso, Charles Lindbergh é cultuado até hoje. Em termos aeronáuticos, quase não se fala do Jaú, mesmo no Brasil. Se fala a Travessia do Atlântico, Charles Lindbergh. Teve os méritos dele, mas o Brasil não pode deixar de constar na história, aeronáutica principalmente. Charles é de qual país? Americano. Americano. E ele fez a travessia 23 dias depois que os brasileiros chegaram. Então, nós estamos ainda na frente, somos os primeiros das 3 Américas a fazerem essa travessia. E você sabe por que foi escolhido exatamente o modelo Savoia Machete? Na verdade, o João Ribeiro de Barros fez diversos estudos. Ele começou a fazer direito e ele era muito apaixonado por aviação. Largou os estudos de direito e foi se dedicar à área de aviação mesmo. Fez curso de piloto, fez curso de mecânica e acrobacia aérea. E ele queria fazer esse raid para homenagear os portugueses que, na época do centenário da independência, fizeram a travessia em 1922. Ele queria retribuir, fazendo uma travessia do Brasil para Portugal. E começou a pesquisar um avião que fosse possível. A princípio seria do Brasil a Portugal, depois de Santos a Roma. Quando ele partiu para a Itália, ele viu que era muito dificultoso trazer o avião para o Brasil para depois partir daqui para lá. Então ele resolveu fazer o caminho inverso, saindo da Itália para cá. Mas isso foi depois de muita pesquisa, mesmo tendo sido malogrado pelo Casagrande, né, de ter sido danificado. Ele apostou que com algumas modificações ele conseguiria fazer, e conseguiu. Quais foram as cidades que o Jaú passou? Ele saiu de Sesto Calende, na Itália, foi para Gênova, fazendo um trajeto sobre terra ainda, né? De Gênova ele partiu, teve que fazer um pouso em Alicante, que não era programado, onde eles foram presos, inclusive. Depois Gibraltar, Las Palmas, nas Ilhas Canárias. De Las Palmas ele foi para Cabo Verde, Porto Praia. De Porto Praia desceu em Fernando de Noronha, Natal.
depois Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. E dentre toda essa trajetória tem alguns percursos que foram gravados e filmados na época, né? Isso. Na época teve um boom, né, de filmagens na época. Hoje que a gente usa muito a máquina fotográfica, na época a novidade era as filmadoras, né? Então, muitos particulares ou pequenas empresas faziam essa cinematografia. Hoje em dia, tem alguns filmes que foram perdidos, não se tem notícias, mas alguns filmes estão restaurados, inclusive a chegada dele em Recife, no Rio de Janeiro, e tem ele chegando em Santos, um filme, inclusive na internet, não com muita qualidade, mas tem esses 3 filmes, pelo menos, estão preservados, né, nessa memória. Quais são os materiais que você coleciona sobre o Jaú? Olha, eu venho garimpando, digamos assim, qualquer material documental ou material mesmo, né? Porque como é difícil a gente conseguir alguma coisa específica, e ele influenciou em muita coisa. Então eu tenho selos que foram lançados na época em 1929, em 1977. Tenho garrafas de bebidas que foram lançadas, cerveja em homenagem ao Jaú, um aguardente chamava Whisky Jaú. Então, alguma coisa desse material. Algumas camisetas de time de futebol de várzea, que existem até hoje, ainda estão nativas. Inclusive, tem um até no Rio Grande do Sul, que é em homenagem ao Jaú. Documentos referentes à travessia, qualquer material que eu ache, né, encontre. Eu tenho músicas catalogadas, eu tenho 28 músicas catalogadas sobre o Jaú ou que mencionam o Jaú, porque ele era um grande evento na época. Tenho partituras dessas músicas, tenho uma miniatura do Jaú que está sendo fabricada na Itália, uma miniatura em metal. Eu estou trazendo para ser comercializada aqui no Brasil. Então eu tenho diversos materiais, medalhas também que foram alusivas na época. Um pouco desse material. Obrigado pela sua participação, Alexandre. Você quer deixar algum contato para o público tirar algumas dúvidas que ainda tiverem sobre o Jaú? Olha, eu tenho um e-mail, colecionadorjaú@gmail.com. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco da nossa história. Obrigado. O Informe-se termina aqui. Continue com a nossa programação.